Os dados experimentais coletados pelos pesquisadores do Laboratório Europeu de Física de Partículas entre 2023 e 2024 revelam fenômenos anômalos que desafiam o modelo padrão atual, criando uma onda de choque que abala o mundo inteiro da física. Imagine o universo como um vasto oceano, onde as ondas visíveis na superfície escondem correntes profundas e misteriosas abaixo, correntes que poderiam ser sinais de dimensões ocultas, sussurrando segredos sobre a verdadeira estrutura da realidade. Essas observações surgem em regiões não previstas pelas teorias físicas convencionais e podem indicar a existência de dimensões adicionais, como ecos distantes de um mundo além do nosso alcance sensorial. Pense no universo que percebemos limitado a 3 dimensões espaciais, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, para frente e para trás, mas, nas fronteiras mais avançadas da física teórica. Hipotetiza-se a presença de outras 6 dimensões que não podemos tocar nem ver. Essa ideia pode parecer absurda à primeira vista, como um sonho febril de um poeta perdido nas estrelas, mas ela se baseia em uma lógica proposta exatamente um século atrás por um matemático alemão. Endossada por Albert Einstein e demonstrada matematicamente de forma impecável 40 anos atrás por 2 cientistas americanos. Se isso se provar verdadeiro, a visão humana do cosmos mudaria radicalmente. Acreditando viver em um mundo tridimensional, seríamos na verdade criaturas presas em um imenso labirinto de 10 dimensões, capazes de perceber apenas 3 paredes devido aos limites de nossos sentidos. Como se estivéssemos ouvindo apenas o eco fraco de uma sinfonia grandiosa tocando ao nosso redor. Devemos reconhecer que a aceitação universal dessa ideia revolucionária exigiu um tempo cruelmente longo, um período de espera que ecoa como o sussurro paciente do vento erodindo montanhas ao longo de eras. Na história da física fundamental, não é raro que séculos passem entre a proposta de uma teoria correta, sua verificação experimental e sua afirmação como paradigma consolidado. No século IV a.C., o filósofo grego antigo Demócrito avançou a teoria atômica, sustentando que toda coisa não era composta por elementos como terra ou água, mas por partículas indivisíveis menores, ou seja, átomos. A ciência moderna sabe com certeza que toda a matéria é feita de átomos, mas a intuição de Demócrito foi confirmada cientificamente apenas 60 gerações após sua morte. Esse intervalo corresponde ao período desde a dinastia Qin na China até nossos dias, e Demócrito fechou os olhos sem ver a validação de sua teoria, deixando um legado que flutua como uma semente carregada pelo tempo. Ainda mais, em 1783, o sacerdote cientista inglês John Michell, examinando a teoria gravitacional de Newton, previu a existência de estrelas escuras com uma gravidade tão potente que nem mesmo a luz poderia escapar. Essa era exatamente a definição do que hoje chamamos de buracos negros, mas a tecnologia observacional da época era insuficiente e a ideia foi esquecida. Apenas 2 séculos depois, nos anos 70 do século XX, os telescópios de raios-x confirmaram a existência dos buracos negros. A descendência de Michell se extinguiu por várias gerações antes que sua teoria emergisse à luz, como uma estrela nascendo das sombras cósmicas. A teoria das dimensões ocultas que discutimos hoje seguiu uma trajetória similar em seu desenvolvimento, um caminho sinuoso como um rio cortando vales profundos através do tempo. Em 1921, o matemático alemão Theodor Kaluza propôs pela primeira vez essa ideia, estendendo a teoria da relatividade geral de Einstein para sugerir que o universo não era composto por um espaço-tempo de 4 dimensões, mas por um de 5 dimensões. Em 1916, Einstein publicou sua revolucionária teoria da relatividade geral, afirmando que a gravidade não é uma força, mas a curvatura geométrica do espaço-tempo. É como se colocássemos uma pesada bola de boliche sobre um lençol esticado, causando uma flexão no tecido. Os objetos massivos curvam o espaço-tempo ao seu redor, e os outros corpos se movem ao longo desses caminhos curvados. Essa é a essência da gravidade. Um abraço invisível que molda o cosmos com delicadeza e força ao mesmo tempo. No entanto, a teoria de Einstein explicava apenas a gravidade, sem unir a grande coluna da física da época, ou seja, a força eletromagnética. Aqui interveio Kaluza, que, adicionando uma 5ª dimensão às equações de Einstein, descobriu de forma surpreendente que as equações da gravidade e as eletromagnéticas de Maxwell derivavam naturalmente de uma única fórmula. Esse resultado impactante indicava que a gravidade e o eletromagnetismo, aparentemente totalmente diferentes, poderiam ser seções distintas de fenômenos geométricos que ocorrem em espaços de dimensões superiores, como 2 notas harmônicas surgindo da mesma corda vibrante. A teoria de Kaluza levantou a questão de onde se escondia essa 5ª dimensão em um universo que aparece claramente tridimensional, uma pergunta que paira como uma névoa sobre um lago ao amanhecer. Kaluza respondeu propondo que a dimensão extra estivesse enrolada de maneira extremamente pequena, ou seja, compacta, tornando-a inobservável. Para compreender isso,
Imagine observar um tubo flexível de longe, e ele aparece como uma linha unidimensional sem espessura, mas para uma formiga que caminha sobre sua superfície, existe outra dimensão que rodeia o tubo. A formiga pode avançar ao longo do comprimento ou girar ao redor da circunferência, sentindo o mundo de forma mais rica do que nós percebemos. Kaluza explicou que nosso universo parece tridimensional em escala macroscópica, mas a nível microscópico a dimensão extra está enrolada de maneira minúscula, invisível para os seres humanos ou os instrumentos de observação atuais, como um segredo guardado no coração de um átomo. Einstein sentiu uma profunda admiração por essa ideia e recomendou pessoalmente o artigo de Kaluza à Academia Prussiana de Ciências, mas nesse período, com o nascimento da mecânica quântica e outras correntes revolucionárias, a teoria foi relegada às margens do mundo físico durante décadas, adormecendo como uma semente sob a terra esperando a primavera. Dos anos 20 aos anos 60 do século XX, o mundo da física viveu a era de ouro da mecânica quântica, um tempo de efervescência intelectual onde princípios como a indeterminação de Heisenberg, a equação de onda de Schrödinger e a predição da antimatéria de Dirac estabeleceram as leis do microcosmo, enquanto a teoria das dimensões superiores, aparentemente impossível de verificar experimentalmente, se transformou em uma relíquia esquecida, como um antigo mapa perdido em uma biblioteca empoeirada. No entanto, em 1968, Gabriele Veneziano do Laboratório Europeu de Física de Partículas utilizou a função beta de Euler para explicar as interações fortes, invertendo a tendência. A fórmula de Veneziano evoluiu posteriormente no vasto marco teórico conhecido como teoria de cordas. Essa teoria assume que as unidades fundamentais do universo não são partículas puntiformes, mas cordas vibrantes. Similarmente a como uma corda de violino produz notas diferentes dependendo do modo de vibrar, os padrões de vibração das cordas geram partículas distintas como elétrons ou quarks, criando uma melodia cósmica que ecoa através do vazio. A teoria de cordas inicial, nascida para explicar as interações fortes, encontrou graves inconsistências matemáticas à medida que as investigações avançavam, inconsistências que pairavam como nuvens escuras sobre um céu promissor. Na mecânica quântica, a soma das probabilidades deve sempre igualar 1, mas nas equações da teoria de cordas as probabilidades superavam 1 ou assumiam valores negativos, o que é fisicamente impossível. Os físicos, revisitando as equações para resolver o problema, descobriram uma verdade surpreendente. Para existir sem contradições matemáticas, a teoria de cordas requeria que o espaço-tempo do universo fosse necessariamente de 10 dimensões. Além do espaço-tempo quadridimensional percebido, deviam existir 6 dimensões espaciais extras para que a estrutura matemática da teoria não colapsasse, revivendo a ideia proposta por Kaluza meio século antes, mas agora com 6 dimensões em vez de uma. Como se o universo estivesse revelando camadas ocultas de sua tapeçaria. Até os inícios dos anos 70 do século XX, a teoria de cordas foi excluída do mainstream da física, mas 2 físicos, Michael Green e John Schwartz, convencidos de que era a única candidata para unir gravidade e mecânica quântica, continuaram suas investigações com uma determinação que ecoava como o batimento persistente de um coração no silêncio. No verão de 1984, eles encontraram um modo de eliminar a anomalia matemática fatal da teoria, demonstrando assim seu potencial como teoria de tudo, que inclui gravidade, eletromagnetismo, interações fortes e débeis. Essa descoberta foi batizada como a primeira revolução das supercordas e atraiu teóricos físicos de todo o mundo para a pesquisa sobre a teoria de cordas, como um chamado irresistível para explorar um novo continente. Agora os físicos levavam a sério a ideia de que o universo tem uma estrutura de 10 dimensões, com as 6 restantes ocultas em regiões extremamente pequenas na escala de Planck, onde o tecido da realidade se dobra em formas intricadas. O problema concernia a forma assumida por essas 6 dimensões ocultas, um enigma que flutua como uma névoa cósmica. Segundo a teoria de cordas, as dimensões extras estão enroladas em estruturas geométricas complexas conhecidas como variedades de Calabi-Yau. A forma dessas variedades determina fatores críticos como a massa das partículas ou a força das interações, que são constantes físicas do universo, moldando o mundo como um escultor invisível. No entanto, as formas matematicamente possíveis de variedades de Calabi-Yau ascendem a 10 elevado à potência de 500, um número maior mesmo que o número de átomos no universo observável. Identificar qual se adapta ao nosso universo é como buscar não um grão de areia, mas um deserto inteiro ou uma galáxia inteira em um oceano infinito. Isso é o problema do paisagem na teoria de cordas, seu maior obstáculo, que levou a críticas segundo as quais, por elegante que seja, a teoria perde valor científico se não explica unicamente o universo real, deixando-nos com um labirinto de possibilidades onde a verdade se esconde como uma sombra fugidia. Além disso, dado que as dimensões das dimensões ocultas são bilhões de vezes menores que um átomo, observá-las diretamente é quase impossível com a tecnologia atual, um desafio que paira como uma montanha intransponível.
Para confirmá-las, seria necessária uma energia 1000 bilhões de vezes superior à do Grande Colisor de Hadrões, o acelerador de partículas mais potente à disposição da humanidade. Portanto, os físicos se concentram na busca de provas indiretas em vez de diretas, como detetives seguindo pistas tênues em uma cena de crime cósmica. Se existirem dimensões extras, a gravidade poderia vazar para elas, explicando por que a gravidade aparece estranhamente fraca em comparação com as outras forças no microcosmo, como um rio dividindo-se em afluentes invisíveis. Além disso, prevêem-se partículas de Kaluza-Klein correspondentes aos modos de vibração das dimensões extras. Essas partículas seriam muito massivas e instáveis, decaindo imediatamente após a formação, mas rastreando suas pegadas poderia demonstrar indiretamente a existência das dimensões, como ecos de um trovão distante. Do ponto de vista cosmológico, continuam os esforços para encontrar provas das dimensões ocultas, uma busca que evoca a jornada de exploradores navegando mares desconhecidos. Durante a fase de inflação, imediatamente após o Big Bang, quando o universo se expandiu rapidamente, uma energia imensa se concentrou em uma área restrita, potencialmente produzindo grandes quantidades de partículas de alta dimensionalidade como as de Kaluza-Klein. Essas partículas poderiam ter decaído ao longo do tempo, deixando partículas leves como os áxions. O áxion é um dos candidatos mais fortes para a matéria escura atual e, se detectado em laboratório, forneceria uma forte prova indireta em apoio à teoria de cordas e das dimensões extras, iluminando o cosmos como uma lanterna no escuro. Atualmente, equipes globais como o experimento ALPS na Alemanha ou a ADMX nos Estados Unidos realizam experimentos sensíveis que utilizam campos magnéticos potentes para converter áxions em luz e detectá-los, uma dança delicada entre a teoria e a observação. Em síntese, nos encontramos em um ponto de inflexão científico onde a convicção milenar de que o universo é tridimensional poderia se revelar errônea, um momento que pulsa com a emoção de uma descoberta iminente. Como a teoria atômica de Demócrito foi confirmada 2000 anos depois, a teoria das dimensões ocultas poderia ser uma hipótese atualmente não verificável, mas o intelecto humano explora incansavelmente mundos invisíveis através da lógica matemática e provas indiretas. A imagem de 6 dimensões adicionais no espaço vazio diante de nossos olhos, onde dançam as leis fundamentais do universo, não é mera ficção científica, mas um dos resultados mais rigorosos e belos da física moderna, uma visão que desperta um arrepio de curiosidade. Como o primeiro vento de uma tempestade cósmica. O dia em que completarmos o mapa desse imenso labirinto, encontraremos o verdadeiro rosto do universo, uma revelação que ecoaria através das gerações. Essa viagem de descoberta vai além da mera satisfação da curiosidade matemática, representa o desafio intelectual final da humanidade para realizar o sonho de Einstein até seu último suspiro, ou seja, uma teoria unificada dos campos que reúne elegantemente as 4 forças da natureza em uma única equação, como um mosaico perfeito emergindo do caos. Talvez, como John Michell teve que esperar 2 séculos pela confirmação dos buracos negros, ou como a teoria atômica de Demócrito foi aceita 60 séculos depois, deveremos suportar um período indefinido de verificação, uma espera que testa a resiliência do espírito humano. Mas mesmo se em nossa era não chegar o resultado, o processo não é vão. Calcular dimensões invisíveis e propor perguntas a campos aparentemente não verificáveis é o processo que expande os confins da inteligência humana, como raízes crescendo no solo fértil do desconhecido. Em uma área microscópica menor que 1 centímetro, poderiam se esconder imensas estruturas geométricas que não podemos imaginar, estruturas que pulsam com a energia primordial do cosmos. O solo que pisamos, o ar que respiramos e nós mesmos poderíamos ser vibrações que soam em uma sinfonia grandiosa do espaço-tempo de 10 dimensões, uma música que ressoa no silêncio eterno. Os físicos, percorrendo esse caminho solitário sem garantias de riqueza ou fama, escrutinam o abismo mais profundo do universo, com olhos fixos no horizonte invisível. Se um dia essa teoria se confirmar experimentalmente, a compreensão humana do universo sofrerá uma transformação similar à Revolução Copernicana, e captaremos a verdadeira grandeza e forma do mundo em que vivemos. Esse é o motivo pelo qual devemos avançar rumo ao infinito desconhecido, impulsionados pela curiosidade que arde como uma chama inextinguível. Mas essa história não termina aqui. Nos últimos anos, a teoria de cordas se abre a novos horizontes, como um rio desaguando em um mar vasto e inexplorado. Em 2025, os físicos desenvolveram modelos da teoria de cordas compatíveis com a energia escura, produzindo enfoques a espaços de Sitter que explicam a expansão acelerada do universo. Por exemplo, os trabalhos de Bruno Bento e Miguel Monteiro utilizaram efeitos similares a Casimir nas dimensões compactas para obter uma energia do vácuo positiva, mais próxima da energia escura observada.
Nesses modelos, a energia escura não é constante, mas se debilita ao longo do tempo, e isso é coerente com os primeiros indícios das observações de Zi e conecta a estrutura dinâmica do universo com as dimensões ocultas, sugerindo que o cosmos respira em ritmos influenciados por camadas invisíveis. Além disso, conceitos como a hipótese do Swamplan limitam quais versões da teoria de cordas são realistas, tornando a geometria das dimensões extras mais precisa. Em 2026, segundo atualizações recentes da Quanta Magazine, a teoria de cordas descreve agora universos com energia escura, requerendo 7 dimensões extras na M-Fiori, expandindo as 6 da teoria de cordas padrão, uma evolução que evoca a imagem de um universo multifacetado, onde dimensões adicionais se desdobram como pétalas de uma flor cósmica. Nas investigações sobre Axions, há desenvolvimentos emocionantes que aceleram o pulso da descoberta. Aproximando-nos de 2026, o experimento Alpha utiliza haloscópios de plasma para escrutinar áxios de alta massa, enquanto o MADMAX emprega amplificadores de elétricos para explorar frequências de gigahertz. Os resultados da fase segundo de Astack superaram o ruído quântico para detectar sinais de áxions, restringindo os candidatos para a matéria escura, como se estivessem afinando um instrumento para captar a melodia sutil do universo. Segundo atualizações do CERN Courrier de janeiro de 2026, Alpha e MADMAX estão impulsionando a pesquisa para nichos promissores para áxions pós-inflacionários, com planos para medições adicionais entre 2027 e 2029 utilizando ímãs avançados no CERN, uma busca que evoca a emoção de caçadores rastreando presas invisíveis em uma floresta cósmica. Os cientistas discutem em plataformas sociais e conferências. Por exemplo, na plataforma X, experts em teoria de cordas exploram como as dimensões extras podem vazar nos horizontes dos buracos negros, conectando-as com o princípio holográfico, sugerindo que nosso universo tridimensional é uma projeção de realidades mais profundas. Na conferência Strings de 2025, apesar da ausência de progressos definitivos, estabeleceram-se vínculos com a teoria da informação quântica. As dimensões ocultas poderiam ser a base geométrica do entrelaçamento quântico, uma rede invisível que tece o tecido da realidade. Além disso, a hipótese ER igual a PR representa os buracos de minhoca como pares entrelaçados, pintando as dimensões extras como uma rede quântica, uma visão que desperta um senso de maravilha, como se o universo fosse um vasto cérebro cósmico pensando em si mesmo. Esses descobrimentos, como uma sinfonia que ressoa no silêncio do universo, nos enchem de um arrepio de curiosidade que eriça a pele. As dimensões seladas na escuridão, similares ao sussurro do vento entre as folhas, modelam nossa realidade, mas para ouvi-las, devemos abrir os ouvidos do espírito. Essa viagem, como uma ascensão solitária a uma montanha, revela novos horizontes a cada passo, acelera o latido do coração, expande a mente. O mistério do universo, profundo como um oceano, nos chama, e nós, respondendo a essa chamada, nos aproximamos do borde do infinito, onde o conhecido se dissolve no eterno desconhecido. Finalmente, expresso meus mais sinceros agradecimentos a todos os cientistas, pesquisadores e equipes que contribuíram para essas profundas descobertas. Aos pesquisadores do Laboratório Europeu de Física de Partículas por seus esforços infatigáveis, o sacrifício silencioso e a dedicação duradoura que enriquecem o tesouro do conhecimento humano. A Demócrito por sua intuição visionária, o aporte silencioso e a perseverança que iluminaram o caminho para gerações futuras. A John Michel por sua predição pioneira, o compromisso invisível e o legado eterno que transformou nossa compreensão do cosmos. A Theodor Kaluza por sua ideia inovadora, o trabalho tenaz e a visão que abriu portas invisíveis à ciência. A Albert Einstein por seu apoio visionário, a dedicação infatigável e os aportes inestimáveis que revolucionaram a física. A Gabriele Veneziano por seus estudos fundamentais, os esforços perseverantes e a paixão que deu vida a um novo paradigma. A Michael Green por seus avanços revolucionários, o sacrifício silencioso e a resiliência que uniu mundos teóricos. A John Schwartz por seus descobrimentos decisivos, o trabalho duradouro e a inspiração que impulsionou a fronteira do conhecimento. A Bruno Bento por suas inovações recentes, o compromisso constante e o aporte valioso à dinâmica cósmica. A Miguel Monteiro por seus modelos avançados, a dedicação invisível e o impacto profundo na teoria moderna. Aos equipes dos experimentos CMS por sua investigação meticulosa, o sacrifício coletivo e a perseverança que desvela segredos do universo. Aos equipes de Alpha por seus esforços inovadores, o trabalho silencioso e a dedicação que expande os confins da detecção. Aos equipes de MADMAX por seus avanços cruciais, o compromisso duradouro e os aportes que aproximam o descobrimento. Aos equipes de Astack por seus resultados sensíveis, o sacrifício invisível e a paixão que restringe os mistérios da matéria escura. Graças a todos vocês, o universo se ilumina um pouco mais, estamos profundamente agradecidos.